Fala galerinha, tudo beleza? Eu sou o Marcos Paulo e nesse vídeo eu vou resolver mais uma questão da prova de 2019 do Enem. Acompanhe comigo. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge a sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H igual a 5 vezes log de t mais 1 na base 2, em que t é o tempo contado em dia e H é a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo, em dia, ela alcançará a sua altura máxima. Então, como a nossa fórmula envolve logaritmo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é te lembrar a definição de logaritmo. A gente diz que logaritmo de A na base B é um certo número x, se e somente se o B, quando elevado a x, resulta no A. Então, nós vamos usar essa definição. E olhando aqui para a questão, a gente percebe que as plantas são colocadas à venda quando elas atingem 30 centímetros de altura. Agora, quando isso acontece? Então, nessa primeira etapa, nós vamos deduzir o valor de t em h igual a 5 log de t mais 1, quando o h é igual a 30. Então, qual é o valor de t nesse caso? É só substituir na fórmula. Nós temos 30 igual a 5 vezes log de t mais 1 na base 2. E agora eu vou dividir ambos os membros dessa equação por 5. Ficamos aí com 30 dividido por 5, que dá 6. E 5 log dividido por 5, que dá o log de t mais 1 sobre 2, e vamos aplicar a definição com um detalhe antes, para ficar do jeito como eu te falei bem aqui, eu vou fazer a inversão aqui dos termos dessa equação, e como eu vou inverter os dois membros, eu não preciso me preocupar em multiplicar por menos 1. Então eu vou colocar logaritmo de t mais 1 na base 2 igual a 6. E aí, aplicando a definição, note aqui na definição que o A vai para o lugar do X e o X vai para o lugar do A, subindo no cangote do B. E aí a gente deixa de escrever a palavra log. Então, por esse mecanismo, nós temos 2 elevado a 6 igual a t mais 1, mais 2 elevado a 6 é 64. Então, 64 é igual a t mais 1. E o número que você soma com 1 para dar 64 é 63. Então, quando as plantas atingem 30 centímetros de altura, elas são colocadas à venda. Vamos guardar este resultado que está bem aqui. Uma outra coisa importante é que a planta atinge a sua altura máxima quando essa altura é de 40 centímetros. Então a gente vai fazer o mesmo raciocínio de antes, só que descobrindo o valor de t, que faz com que o h seja igual a 40. E também vou usar a nossa fórmula do h em função de t. Escrevendo aqui 40 igual a 5 vezes o log de t mais 1 na base 2. E eu vou fazer essencialmente os mesmos passos que eu fiz na etapa anterior, começando aqui tudo dividindo ambos os membros por 5, para obter de um lado 40 por 5 dá 8, em 5 log dividido por 5 dá log de t mais 1 na base 2. Então, aqui novamente eu vou inverter ambos os membros dessa igualdade, apenas para facilitar a aplicação da definição de logaritmo. Log de t mais 1 na base 2 igual a 8. Aí o t mais 1 vai lá para o lugar do 8. Então, t mais 1 depois do sinal de igualdade e o 8 sobe no cangote do 2. Nós temos 2 elevado a 8, que é 256. Então, 256 deve ser o valor de t mais 1. E o número que você soma com 1 para dar 256 é t igual a
255. E assim ficou determinado quando essa planta atinge a sua altura máxima. E o que nós precisamos saber é, a partir do momento em que a planta é colocada à venda, em quanto tempo ela atinge a altura máxima. Então nós vamos pegar esses dois resultados que nós descobrimos agora há pouco e fazer a subtração deles. Portanto, a diferença de tempo é de 255 menos 63, ou seja, 192. E nós vamos então marcar a alternativa correta, que é a letra D. Beleza? Espero que você tenha acertado essa questão, caso você tenha feito essa prova. Se não tinha feito, agora você já sabe a resposta. Coloque aí nos comentários o que você achou. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se você não for inscrito no canal, dá essa força, ativando também o sino para saber quando haverá novas aulas. Muito obrigado pela audiência de vocês, até a próxima e bons estudos.